Se tudo é um problema para você, eu sinto te dizer, mas você desaprendeu ou nunca soube amar verdadeiramente. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Rafael, eu sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje eu quero te fazer se apaixonar novamente por essa vida. Essa vida que é sua, não a vida de outra pessoa que você segue, a vida de um amigo, as circunstâncias ideais, não. As tuas próprias circunstâncias. Como fazer isso? É sobre isso que a gente vai falar. Para que a gente inicie, digamos assim, o nosso raciocínio juntos, eu peço que vocês prestem muita atenção aqui. Tá? Prestem muita atenção. Vamos juntos. Pense o seguinte. A gente está sempre inclinado a amar alguma coisa. Né? Então, o nosso corpo, por assim dizer, né? corpo material mesmo, a nossa boca, nosso ouvido, eles querem sempre amar. Eles são órgãos que querem amar. Então, a nossa boca ela deseja uma comida gostosa, né? Então ela vai amar aquela comida gostosa, um doce. Por isso que é tão difícil largar doce, né? Por exemplo. Eu sou um chocolatra, né? Então acaba que fica muito difícil. É difícil largar, é difícil, eu entendo você. Então a gente quer aquela coca gelada, né? Aquele iogurte de manhã cedo, muito bom, docinho também, né? Então a nossa boca também está querendo amar, né? Pelas papilas. O nosso ouvido, ele quer também amar, né? Ele também ama. Então é muito bom ouvir uma música boa, não é isso? Uma música que agrade. Né? O nosso nariz, ele também ama, digamos assim. Né? Então o nosso nariz, ele adoraria sentir um cheirinho agora de café de vó coado, vindo daquela cozinha, mas não tá vindo, assim, não tem. Aqui tá sem cheiro o ambiente. Né? Então, o nosso olho também ama, digamos assim, né? Então, a gente quer ver coisas bonitas, paisagens bonitas, não é isso? Essa paisagem maravilhosa que você vê aqui atrás. Então, é bonito mesmo. E isso nos leva a um amor, digamos assim, erótico, né? Erótico, um amor que ele é um pouco mais baixo. Né? E aqui é muito importante, eu peço que você preste muita atenção mais uma vez. Para que a gente entenda como se apaixonar verdadeiramente pela vida, a gente também precisa entender o que é o amor e como que ele se dá no mundo real. E aqui eu já comecei esse vídeo, né, te mostrando que existe um amor que é mais baixo. Um amor que tende ao eros, aquilo que os gregos chamavam de eros, né, que é o amor erótico, aquele amor né, por exemplo, a pulsão sexual, não é isso? Então, aquele amor erótico mesmo, tá? Então a gente tem esse amor que ele é um amor mais baixo. Né? Então, o nosso raciocínio ele vai se estender, digamos assim, numa pirâmide, né? Uma pirâmide, né? De baixo para cima. Então, o amor da base, né? Aquele amor que está mais próximo ao chão, ele é um amor erótico. Ele é aquele amor que quando o seu filho brinca com um carrinho, ele quer brincar com o carrinho, né? Ele está ali. Ele é ao passo que ele é aquele amor daquele adolescente, né? Que gosta de ir na baladinha, beber, beijar várias bocas, não é isso? Então, esse mesmo amor, ele se dá em várias circunstâncias, digamos assim. E ele é um amor que a gente não pode ignorar. Né? Ele é um amor que a gente tem que ter atenção a ele. Ok? Atenção. O que é a atenção? A atenção, digamos assim, ao presente, ela é a responsável por construir as memórias que ficarão no nosso passado. Anote isso aí. A atenção ao presente é responsável pelas memórias do passado. Então, quando a gente está atento, digamos assim, às coisas, né, a esse amor mais baixo, a gente vai construir memórias sobre ele, juízos sobre ele. Então, sei lá, esse final de semana foi meu aniversário, né? Se você não me desejar parabéns aqui, você vai ter 7 anos de azar. Você já viu essa trend? É muito antiga. Então, esse final de semana foi meu aniversário, eu passei ali com a minha família e foi muito bom, aquele amor erótico mesmo, né? Ao passo que tinha um outro tipo de amor ali. Né? Então a gente comia carnes, né? Cantava músicas, aquele amor erótico. Só que veja, esse amor por si só ele não se sustenta. Porque ele precisa de algo a mais para se sustentar. Ele acaba em si mesmo, percebe? Percebe que o amor acaba em si mesmo, o amor erótico? Então você come uma torta de limão. Depois que você dá a última mordida, toma um copo d'água, escova o dente, acabou o gosto. Né? Ficou no passado. Então, ele se acaba em si mesmo, ele não dura muito tempo. Então, do mesmo modo que eu estava lá no meu aniversário,
com meus irmãos, meu pai, minha namorada, minha avó, meus tios, enfim. Do mesmo modo que eu estava lá, nesse amor erótico, digamos assim, existia também ali um amor que ia para além, que a gente chama de amor estorgue, né? Ou de responsabilidade. Então, eu não estava só comendo a carne para mim mesmo, né? Então tinha um pedaço lá de costela. Eu falei, cara, não vou comer essa carne inteira, porque meu irmão tem que comer, meu pai tem que comer, as pessoas têm que comer também. Percebe que já saiu do plano só para mim? Então já não é mais aquele amor erótico simples e puramente por desejo. Ele é um amor de responsabilidade. Então agora eu não como toda a carne porque a carne tem que dar para os outros. E como que você faz esse pulo? Né? Então você sai, digamos assim, de um amor que é só seu para um amor que vai além, né? que se responsabiliza pelo outro. É exatamente isso. É você olhar para as coisas e falar assim, cara, eu preciso cuidar dos meus livros, né? Passar um pano, né? Limpar a casa, porque eu recebo pacientes aqui no consultório. Né? Recebo pacientes aqui no consultório. Então, isso aqui tem que estar limpo para receber os meus pacientes. Então, não é mais eu deixar as coisas jogadas de qualquer jeito, né? Não, agora eu vou lá e me cuido um pouco mais das minhas ações, porque existem outras pessoas na jogada. Já não sou mais eu. Né? Já não é mais só a satisfação do meu prazer. Tudo bem. Então, esse amor de responsabilidade, ele existe. Né? Responsabilidade pelas coisas, digamos assim. Só que precisa existir um amor maior, que é um amor que a gente chama de filia. Então a gente tem, vamos relembrar aqui, a gente tem um amor erótico, a gente também tem o amor estorgue, né, de responsabilidade, e a gente tem a filia, que é um amor de amizade. Então, veja, o seu filho, quando brinca com um carrinho e guarda o carrinho, ele brincou, ele teve um amor erótico, depois ele guardou esse carrinho, né? Então ele teve um amor de responsabilidade, ele se responsabilizou pela coisa. Agora, ele pode pensar o seguinte, você pode suscitar isso para ele no seguinte sentido, olha, guarde o carrinho, porque o Joãozinho vem aqui amanhã para vocês brincarem juntos. E aí agora ele não guarda o carrinho só pelo carrinho, ele guarda o carrinho, mas por outra pessoa. O exemplo da carne é a mesma coisa. Eu poderia ir lá guardar a carne na geladeira para que ela não estragasse, para que eu comesse. Mas aí eu penso assim, cara, mas e se eu guardar? Porque meu irmão pode comer. Opa, aí é que a gente começa a conversar. Aqui a gente tem um amor, digamos assim, maior. Né? Um amor de uma responsabilidade maior. Você percebe que à medida em que os amores vão subindo nessa pirâmide, a gente vai aumentando o nosso sacrifício. Então veja, antes eu comeria a carne por mim mesmo, né? Só para satisfazer o meu eros, não é isso? O meu desejo de comer uma costela derretendo no bafo. Agora não, agora eu vou guardar a costela para que, né, para que outra pessoa coma. Eu faço um pouco mais de sacrifício. Um pouco mais de sacrifício. Não é isso? Então o meu sacrifício vai aumentando. E depois do amor de filia, digamos assim, a gente tem um amor chamado filotelia. Filotelia. Que são os amores que dão finalidade à vida. Né? Telos, finalidade. Então é amor de finalidade. Então, vamos lá. Por exemplo, o trabalho que eu me dedico ao trabalho e à minha família, por exemplo. Esse é um amor que tem uma finalidade maior. E não é um amor apenas de responsabilidade pelo amigo, de responsabilidade ou um amor de amigo, né? Ele é um amor que tem finalidade maior. Beleza? Mais uma vez, eu vou ao trabalho pela minha família, né? Eu vou ao trabalho porque eu tenho funcionários para pagar as contas deles. E aí, ao passo em que eu subo nessa pirâmide, eu aumento o sacrifício. Beleza? Beleza? Vamos lá, filotelia. Então a filotelia é o amor
finalidade de sentido. E o que é sentido? Vamos lá. Percebe que eu tomar essa água aqui, água pela água, não tem tanto sentido assim. Tomei água. Satisfiz aqui o meu eros, meu desejo de saciar a minha sede. Beleza. Agora, e se eu tomar água porque eu preciso sobreviver? Eu preciso viver mais. Então vou lá e tomo água. Claro que racionalmente a gente não fica pensando isso, tá? A gente não fica pensando, vou tomar água aqui porque eu tenho que viver mais 30 anos. Não. Mas a filotelia é um amor que tem uma finalidade maior, uma finalidade de sentido de vida. E o que é sentido de vida? Sentido de vida, vamos pensar sentido como uma semi-reta, né? Então, o que é uma semi-reta? A gente tem, para matemática aí, né? A gente tem uma bolinha na ponta que aponta e tem uma seta na outra. Então, não são duas setas e nem é, digamos assim, uma seta só, né? Sem fundo. Ela tem um fundinho, ela tem uma bolinha que aponta, que tem uma seta, beleza? Então, o sentido de vida, ele para, digamos assim, na morte. Não é isso? O sentido desse corpo aqui, ele vai parar, ele tem um fim. Né? Uma hora eu vou morrer. E morrendo, está encerrado, digamos assim, o meu papel nesse mundo. Então, não tem como eu dar sentido à vida sem tocar a morte. Beleza? Não tem como eu dar sentido à minha vida sem tocar a morte. Ou seja, tudo aquilo que não toca a morte não dá sentido de vida. Por isso que quando você ama demais, olha como a gente vai construindo o raciocínio. Por isso que quando você ama demais, as coisas mais baixas, o eros, né? A responsabilidade, é isso? Então, por exemplo, aquela pessoa que nada pode estar fora do canto, é isso? Está tudo organizado o tempo inteiro. Né? E se alguém, outra pessoa, desorganiza aquilo, vira um caos. Então, o que essa pessoa está fazendo? Ela está amando muito aquele amor de responsabilidade pelas coisas e as coisas em si. Então, veja, não tem como tocar o sentido último nessa vida sem tocar a morte. E as coisas materiais, elas são incapazes de tocar a morte, porque elas param na morte. Elas param antes de tocar a morte. Estou com uma coceira no nariz. Vocês me perdoem a indecência. Tá? Então, o amor filoteico, de filotelia, ele é um amor que tem sentido de vida. Então, são as coisas que a gente faz que dão sentido à nossa vida. O nosso trabalho, a nossa família. Tá? Tudo isso. Só que pense o seguinte. À medida em que a gente caminha nessa vida, mais a gente tende a perder o amor erótico e tende a aumentar o amor filoteico. Por quê? Pense o seguinte, quanto mais velho você vai ficando, a mulher aos 40, 45, 50 anos, ela entra na menopausa. Então os desejos sexuais vão se perdendo. O homem do mesmo jeito. Ele vai perdendo os desejos sexuais. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem casais de velhinhos, né? Você olha para casais de velhinhos assim, e você nota uma coisa diferente, assim, não é aquele amor sexual mais. Aquilo ali passou. Né? E as pessoas não entendem. Então, perdeu-se ao longo do tempo aquele amor erótico. É isso? E foi cada vez mais suscitado dentro deles o amor às ideias. Às ideias. Tá bom? Então, um amor às ideias. Então, veja, então é natural que o centro, digamos assim, da nossa personalidade, da nossa vida, digamos assim, ele vá se deslocando para o intelecto, né? Para a nossa cabeça, digamos assim. Né? Para as coisas, para o pensamento, para as coisas que a gente pensa. Tá? Então, a gente vai tendendo aos amores de cima. Quanto mais cedo você notar isso, melhor. Quanto mais cedo você notar que a gente vai tendendo aos amores de cima, melhor. Tá bom? Então, por exemplo, a tradição de uma família.
ela não é uma coisa material. Ela é uma coisa que dá finalidade àquela família. Não é isso? Perpassa a morte. Não é isso? Então, a minha família, escaramuça, tem um brasão. Né? A minha família tem um brasão. Tem um livro aqui, ó. Memórias de Madalena. Essa aqui é uma tia minha que escreveu esse livro. Entende? Então aqui, ó, tem toda a família. Não é? E ela conta todas as histórias aqui, né, dos meus bisavós que vieram da Itália, né, e montaram a família aqui, né? Ela conta a infância dela. Olha isso aqui, olha que bonito isso aqui. Né? Tá aqui a história, perpassa a vida. Ela vai fazer 105 anos agora, em maio. Né? Então, você vê, são coisas que vão para além da morte. Né? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, que legal. Olha que interessante. Rosa de Amor, né? Tem um poema aqui. Vamos ler esse poema. Deixa-me, fonte, dizia, a flor tonta de terror, e a fonte sonora e fria cantava levando a flor. Deixa-me, fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. E a fonte, rápida e fria, com um sorriso zombador, por sobre a areia corria levando a flor. Então, alguém escreveu. Aqui, ó. Eu tinha 12 anos quando minha prima Odete declamou essa poesia na escola. Ela era menina ainda, mas recitava muito bem. Naquela época, falava recitar. Né? Então tá aqui. Você vê as fotos, né? Olha as fotos. Então isso aqui é tradição. E tradição perpassa a morte. Ela tá viva, vai fazer 105 anos. Maravilha. Mas, quando ela falecer, isso aqui vai ficar para sempre. Então é um amor que dura um pouco mais. E dura muito mais. Muito mais. A gente precisa lembrar desse amor. Tá bom? Só que não para na filotelia. Porque a gente precisa de um amor que dá sentido a todos os outros. Né? E aí a gente chama esse amor de amor ágape. Né? O amor ágape. E aí eu vou ver se eu consigo deixar essa foto aqui para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas aqui, ó, Eros, Storge, Filia, né? É trabalho, família, tradição, filosofia e o amor ágape. Então, o amor ágape é um amor do grego, digamos assim, né? Que os gregos chamavam de ágape. E é um amor, digamos assim, de Deus. É um amor que dá sentido a todo o resto. E olha que interessante pra gente que é católico, não sei se você é católico, mas explicando como que funciona aqui na Igreja Católica. Então a gente tem essa hierarquia dos amores, não é isso? E aí dentro dessa hierarquia, a gente tem que entender o seguinte. A gente tem que buscar subir, procurar esse amor ágape. Né? Só que, do mesmo modo que a gente tenta subir, Deus desceu. Então Deus, que é o ágape, o próprio Deus, ele se fez pão para satisfazer o nosso amor erótico. Isso é muito bonito, né? Então Deus, o próprio Deus, ele desce, digamos assim, dessa posição para a religião, depois ele desce para a família, Jesus, né? Maria e José, tinha uma família. Da família ele desce, digamos assim, para as amizades, né? João Batista, os apóstolos, etc. Das amizades ele desce para aquele amor de responsabilidade, não é isso? Cuidando dos outros, da marcenaria, da carpintaria, perdão. Né? E depois ele se faz pão no amor erótico. Ele se fez pão. Então o amor ágape se fez pão. Então, do mesmo modo que a gente está tentando fazer esse movimento de subida, Deus já fez o movimento de descida. Ele já se fez pão. Né? O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E depois de carne ele se fez pão, na Eucaristia. Olha, isso é muito bonito, porque a gente acaba de descobrir como que a gente faz para se apaixonar verdadeiramente. Como que a gente faz para amar, digamos assim, as nossas circunstâncias, se apaixonar de novo.
né? Como que a gente faz para se apaixonar de novo? Fazendo o movimento de subida dos amores, parando de amar, digamos assim, os amores mais baixos, os amores de menos responsabilidades. E o que eu falo? Você, independente da sua circunstância, você pode estar sem dinheiro, com fome, o que for. Quanto mais tu coloca o teu coração nos amores de responsabilidade maior, de um maior sacrifício, sacrifício do latim, sacrificere, tornar sagrado. Quanto mais tu torna sagrado o teu amor, mais tu se aproxima, digamos assim, do próprio Deus. E quanto mais tu se aproxima do próprio Deus, e tu dá responsabilidade, digamos assim, à tua vida, o que acontece? Você volta a amar de novo. Porque aqueles amores mais baixos, onde tudo é um problema, né? Você está cego, você está assim, ó. Você tenta enxergar, mas tá aqui, ó. Tá aqui na sua cara. Né? Você não consegue, tá assim, você não consegue enxergar. Né? E você vai se distanciando, a coisa vai distanciando. É isso? Vai distanciando da tua cara, do teu rosto. Né? Quem tem cara é cavalo. Do teu rosto, dos teus olhos. Vai se distanciando de você. E você vai começando a enxergar a coisa com maior profundidade. Com mais profundidade. Então, quanto maior a responsabilidade, quanto mais responsabilidade você põe nos teus amores, quanto mais sacrifício você põe nos teus amores, mais tu se apaixona pela vida. Por outro lado, quanto menos sacrifício você põe nos seus amores, menos você se apaixona pela vida. Mais você perde a capacidade de amar. Mais você perde a capacidade de amar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.